Olá, povo de Deus! Estamos iniciando mais uma manhã com Deus. A jornada do tabernáculo, 6 estações. Cada estação, 10 minutos. 1 hora na presença de Deus, porque Ele é o nosso Deus e nós, povo do seu pasto, o povo que Ele pastoreia e ovelhas de sua mão, o rebanho sob os cuidados de Deus. E hoje, a Arca da Aliança, ela está pousada sobre o livro de Atos, no capítulo 7, no versículo 32 e 33. Diz: Eu sou o Deus dos teus pais, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Moisés, tremendo de medo, não ousava contemplá-la. Disse o Senhor: Tira a sandália dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Eu considero esta uma das passagens mais extraordinárias do Antigo Testamento. Ela demonstra que quando Deus verdadeiramente se apresenta diante do homem, este tem que mudar de atitude. O próprio Deus orienta que atitude é necessário ter para quem está na presença de Deus. Aqui no caso de Moisés, Deus diz: tira a sandália dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Seja bem-vindo, irmão Paulo, bom dia. O lugar em que Deus está é terra santa. Atos capítulo 7, o verso 33. Bom dia, Lídia. Seja bem-vinda. Eu sou, Atos capítulo 7, 32 e 33. Eu sou o Deus dos teus pais, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Moisés, tremendo de medo, não ousava contemplá-la. Disse-lhe o Senhor: Tira a sandália dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Quando Deus se apresenta diante do homem, e o homem verdadeiramente conhece Deus, o homem tem que mudar de atitude perante Deus, e o próprio Deus declara qual é a atitude adequada para este homem. Aqui vemos Moisés, numa das passagens mais extraordinárias do Antigo Testamento, quando Deus se apresenta a ele. E é importante vermos o vínculo que Deus faz para se apresentar. Deus diz a Moisés: olha, os teus pais teve um Deus. E ele conecta o Deus dos pais de Moisés ao Deus de Abraão, Isaque e Jacó. O Deus a quem servimos é um Deus que intervém na história humana. É um Deus que se coloca dentro da história humana. Hoje eu estava escrevendo para o dia de amanhã acerca do comentário de João. E quando Jesus chega diante do cego e diz: Você crê no Filho do Homem? E essa expressão, Filho do Homem, demonstra que nós temos que olhar para as Escrituras para entender o nosso propósito aqui na Terra. Moisés, ele entendeu o propósito dele a partir do momento que Deus faz uma revelação para ele. A nossa vida sem a revelação de Deus é uma vida vã, é uma vida fútil, é uma vida que não tem significado. Quando nós nos colocamos diante da Bíblia, nós queremos extrair dela a vida eterna. Nós queremos extrair dela uma experiência com Deus. Muitos que se colocam diante das Escrituras, ele se coloca diante das Escrituras de uma maneira utilitarista. Ele quer extrair algo da Bíblia para orientar a sua vida, não para conhecer o propósito de Deus para a humanidade e depois para a sua vida. Ele quer ler a Bíblia, mas extrair dela algo que favorece o seu ego,
algo que lhe dê propósito, sentido existencial, no sentido de ser bem realizado neste mundo. Mas o Deus dos céus, quando ele se apresenta verdadeiramente a um homem, ele conecta esse homem com a história da revelação, desde os primórdios até o dia de hoje, com os propósitos eternos de Deus. Quando Jesus diz que nós não devemos buscar as coisas deste mundo, mas buscar o reino de Deus em primeiro lugar, este deveria ser o nosso ponto nevrálgico, o mais importante, aquele que de fato nos coloca diante de uma revelação, e quando nós nos deparamos com uma revelação, nós somos obrigados a tirar as sandálias dos nossos pés, a entender que nós pisamos uma terra santa, a ter diante dessa terra santa um senso de reverência. Porque aqui diz, Moisés, tremendo de medo, ele não ousava contemplar a glória de Deus. Entenda uma coisa, um dia, na década de 80, eu abri minha Bíblia para ler e eu vi uma chama sobre a minha Bíblia. Eu nunca me esqueci daquela chama. Era como Deus dizendo, a Bíblia é a sarça ardendo do deserto. Quando eu estou diante da Bíblia, é como se eu abrisse uma janela para o céu. Quando eu estou diante da Bíblia, é como se saísse dela a própria presença do Eterno. E isso deveria me impactar. Deveria me fazer tremer de medo. A Bíblia estava perdida quando o rei Josias, alguém descobriu e trouxe a Bíblia para o rei Josias, no caso o Antigo Testamento, uma parte dele, o Torá. E quando ele leu, ele se quebrantou, ele chorou, e ele tomou uma atitude que trouxe um dos maiores avivamentos na história de Israel. Imagina você ler a Bíblia, e a partir da sua leitura, ela impactar tanto você que nunca mais você se torna você passa a ser uma outra pessoa. É o que acontece com Moisés. Um homem que estava pastoreando ovelhas, depois desse encontro ele deixa as ovelhas naquele lugar para sair em direção à ordem, ao propósito, ao chamado de Deus para a sua vida. A gente lê a Bíblia e que impacto que ela causa em nós? O que ela está mudando de fato? O que no nosso dia a dia é substancialmente transformado a ponto da gente dizer, eu estive diante da palavra de Deus, eu tremi de medo daquilo que eu vi, eu tirei a sandália dos meus pés, porque eu percebi que estava em terra santa, e agora o meu dia seguinte a esse momento, o meu momento seguinte a esta hora, não pode ser mais como foi. Isto sim é ser impactado pela presença de Deus, é conseguir enxergar a glória de Deus numa simples afirmação: eu sou o Deus dos teus pais. Meu Deus, nós precisamos de impacto como este. A nossa vida gira muito em torno de nós mesmos e não da tua glória. A gente fica buscando significado para a nossa existência e não o plano geral de Deus para a humanidade. Nós nos perdemos, Senhor, no nosso dia a dia e não conseguimos ter esse momento de encontro transformador contigo. Mas muda essa realidade na nossa vida. Nós oramos em nome de Jesus, o teu Filho amado, a quem nós amamos. Amém. O verso 30 e 31, seja bem-vindo, Maria. Verso 30 e 31 de Atos, capítulo 7.
Decorrido 40 anos, apareceu-lhe no deserto do Monte Sinai um anjo, por entre as chamas de uma sarça que ardia. Moisés, porém, diante daquela visão, ficou maravilhado, e aproximando-se para observar, ouviu-se a voz do Senhor. Eu não sei se você já ouviu um rabino ministrar a palavra de Deus, o Torá. Ele não ministra igual eu estou ministrando aqui. Eu estou parado ministrando. O rabino, ele ministra assim. Ele, o tempo todo em que ele está falando a palavra de Deus, ele está fazendo este movimento. Quando eu vejo um rabino ensinar fazendo este movimento, eu tenho a curiosidade de saber por que ele tem essa necessidade de se mover para frente e para trás. E eu saí procurando e encontrei, porque quem procura uma resposta, ele encontra. A maior parte de nós não sai em busca de respostas. A gente não tem pergunta. Por isso que a vida se torna tão sonsa, tão sem sabor, porque a gente não tem pergunta para fazer, a gente tem medo de fazer pergunta. Mas eu perguntei, por que o rabino, ele ensina se movimentando? E eu encontrei um rabino explicando. Ele disse que a nossa alma, ela está em contínuo movimento. O nosso corpo pode estar parado, mas a nossa alma, ela fica em contínuo movimento. A Bíblia diz que a nossa alma, ela é como a corça, que anseia pelas águas. Ela sai em busca das águas. Ela está o tempo todo se movendo para buscar a presença de Deus. Moisés escreveu o Salmo 139, o Salmo 90. Moisés, ao escrever o Salmo 90, ele falou: a nossa vida é semelhante a um arbusto que logo pega fogo e se acaba. Então ele olhou para a sua vida, aqui diz 40 anos depois, ou seja, com idade de 80 anos, ele chega diante daquela sarça, e ele olhando para aquela sarça, ele vê uma chama consumindo aquela sarça, mas diferente de todas as sarças que ele já tinha visto no deserto, aquela sarça não se consumia. E Moisés se aproxima diante dela, e ali ele ouve a voz de Deus. Nós estamos procurando significado para a nossa vida, mas a chama que movimenta a nossa alma, a chama que nos faz inquietos, a chama que nos dá paixão, é a chama da presença de Deus. Por isso que o rabino fica se movimentando, porque ele está sempre em busca dessa chama que ativa a sua alma. E ele quer fazer o seu corpo lembrar o tempo todo que ele tem o profundo desejo de ter o impacto da revelação de Deus sobre a sua vida. Então ele se movimenta e ele não para. E ele fala da palavra de Deus, mas ele fala com o seu corpo, se expondo à Bíblia, se expondo à revelação. Então ele se movimenta cada vez mais e de forma incessante, porque ele quer extrair da Bíblia, da palavra de Deus, o alimento para a sua alma. Ele não descansa enquanto ele não encontra. Ele está em movimento. Quando nós nos colocamos diante da palavra de Deus, nós estamos em um movimento contínuo, em um movimento perpétuo, porque nós estamos querendo nos conectar com a nossa origem, e a nossa origem é o Deus de Abraão, é o Deus de Isaac, é o Deus de Jacó, é o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, é o Deus que interviu na história, é o Deus que nos deixou uma revelação, é um Deus que está nos preparando para um encontro pessoal com Ele nos ares. Um dia, o meu pai recebeu a visita de um vendedor. E aquele vendedor, antigamente, ele vinha de casa em casa para vender uma coleção, uma enciclopédia. E era uma enciclopédia que o meu pai olhou para ela e ele não encontrou utilidade para aquela enciclopédia para comprar. Não havia por que ele comprar a enciclopédia. Hoje, se um vendedor chegasse na tua casa para vender uma enciclopédia, um conjunto de livros com conteúdo, você ia rir na cara dele,
Você ia dizer a esse vendedor: que coisa absurda! Você quer me vender uma biblioteca quando eu tenho o Google na internet? E eu posso pesquisar e encontrar qualquer coisa. O conhecimento desses livros que você está trazendo na minha casa está desatualizado. No Google, eu posso encontrar coisas novas todo dia. Por que você quer me fazer comprar uma enciclopédia? Mas aquele vendedor, ele começou a dizer por que o meu pai devia comprar uma enciclopédia. E ao final, o meu pai comprou aquela enciclopédia e colocou ela dentro de casa. Eu creio que ao longo dos anos, talvez aquela enciclopédia tenha sido lida uma ou duas vezes, um vocábulo pequeno de alguma coisa. Era completamente inútil a enciclopédia na biblioteca. Mas o meu pai me disse uma coisa. Eu falei: pai, por que o senhor comprou a biblioteca, a enciclopédia? Ela tem tão pouca utilidade. Ele disse assim: eu comprei porque o bom vendedor é aquele que muda a prioridade do comprador. De novo, eu comprei porque o bom vendedor é aquele que muda a prioridade do comprador. Ele estava dizendo que ele não tinha intenção de comprar uma enciclopédia no dia que o vendedor chegou até ele. Ele nunca tinha pensado em procurar uma enciclopédia. Ele não precisava de uma enciclopédia. Mas o vendedor chegou até ele e disse, e deu os argumentos, e ele adquiriu. Da mesma maneira, Deus não tem necessidade de chegar na vida do homem e influir o comportamento, a atitude, a existência de alguém. Mas o Deus do céu desce na terra. O Deus do céu se apresenta em uma fagulha de fogo para dar paixão à alma, para mudar a nossa maneira de perceber o mundo que estamos vivendo, para declarar a cada um de nós a importância de conhecer a palavra de Deus com profundidade, com propriedade, ouvir a voz do Senhor. E isso muda a nossa prioridade. Isso muda a nossa atitude. Isso muda a nossa expectativa. Isso muda os nossos pensamentos. Isso muda o nosso comportamento. Se de fato estamos diante do Deus dos céus e da terra, se de fato estamos compreendendo a profundidade da revelação de Deus, nós vamos pagar o preço necessário e adequado para nos aprofundar. Nós vamos tirar a sandália dos nossos pés. Nós vamos mudar a atitude, nós vamos mudar a nossa agenda, nós vamos mudar as nossas prioridades, nós vamos mudar tudo o que é necessário mudar. Porque o que temos diante de nós é algo sumamente importante, que leva anos para ser encontrado. Moisés levou 40 anos para compreender aquela hora. E de repente, nós precisamos de uma vida inteira para entender o que Deus tem para nós. Moisés ficou maravilhado com aquilo que ele estava observando. E quando nós realmente ficamos maravilhados com o conteúdo da palavra de Deus, nós pagamos o preço necessário para adquirir esse tesouro, para explorar esse tesouro, para aprender desse tesouro, para viver o que esse tesouro propõe. Pai, nos ajuda a compreender a preciosidade desse tesouro que é a tua palavra. O conteúdo dela é infindável. A igreja primitiva, Senhor, entendeu isso, porque todos os dias ela se reunia no templo e nas casas para aprender de ti. Nós precisamos resgatar esse desejo, este amor pela palavra e gastar de fato o nosso tempo para aprender de ti. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus, o teu Filho amado, a quem nós amamos. Amém. E agora vamos para o nosso café da manhã, no verso 34, de Atos capítulo 7. Vi com efeito o sofrimento do meu povo no Egito, e ouvi o seu gemido,
e desci para libertá-lo. Vem agora, e eu te enviarei ao Egito. Quando nós lemos a palavra de Deus, eu aprendi a ler a Bíblia da seguinte maneira. Aqui tem a Bíblia, versão corrigida. Essa Bíblia foi uma das... Toda ela está riscada, não é a minha Bíblia mais riscada, eu já tive uma outra antes dela. E uma das coisas que eu fazia era ler os versículos de rodapé e sair lendo as referências, uma após outra. Isso desenvolveu uma habilidade em mim de ler um texto e me lembrar de outro. Ler um texto e me lembrar de outro. E assim, quem assiste aquilo que eu ministro deve perceber isso. Eu me lembro que uma vez eu fui pregar um texto num período de 20 minutos. E eu devo ter citado em 20 minutos mais de 40 versículos numa única pregação. Tem gente que não gosta desse tipo de abordagem. Eu me lembro que quando eu falava da Bíblia, a pessoa dizia para mim, para de citar versos bíblicos, fale você por você mesmo. Mas eu encarreava um verso após o outro para dar entendimento, e mesmo quando eu estou no meu trabalho secular e eu quero explicar alguma coisa, eu uso da Bíblia para conseguir me comunicar. Da minha parte, eu não sei me comunicar senão pela palavra de Deus, porque eu sou apaixonado por essa palavra, porque eu extraio vida desta palavra, porque me impressiona o propósito de Deus e porque eu não vejo que eu tenha alguma coisa de importante a falar se não for baseado no que a Bíblia ensina, porque a palavra de Deus permanece por todo século, passará os céus e a terra, mas a palavra de Deus não vai se passar. Para você ter uma ideia do valor que eu dou à palavra de Deus, quando não tinha internet, eu comprei 2 Bíblias, eu desmontei as Bíblias, eu separei todas as folhas, eu fui na gráfica, mandei comprar, peguei um papel cartão, eu recortei um papel cartão, eu colei uma Bíblia, página par e página ímpar no papel cartão, mandei o marceneiro fazer uma caixa e coloquei todos os papéis cartões dentro daquela caixa, mais ou menos como esses cartões aqui. E quando eu ia preparar uma lição de escola bíblica dominical, tinha várias citações de texto naquela lição. Eu separava todos os cartões das citações bíblicas daquele estudo. Eu colocava todos os cartões na minha frente, eu lia o texto bíblico, eu lia a lição da escola bíblica dominical e eu olhava para todos os versículos no mesmo plano. E ali eu me preparava para dar um estudo bíblico. Hoje, quando eu me preparo para dar o estudo bíblico ou me preparar, eu tenho a Bíblia no Word, eu ponho a Bíblia no Word, eu uso o Google para pesquisar a Bíblia, eu tenho um link de uma Bíblia em que eu posso pesquisar a palavra no grego e no hebraico, as línguas originais. E quando esse texto bíblico está em inglês, e estando em inglês o texto bíblico, eu traduzo ele com o Google para o português, para eu entender. Então eu estou dizendo,
de como eu busco conhecer a palavra. E aqui, quando eu vejo essa palavra dizendo, ouvi o seu gemido, eu me lembro de Romanos no capítulo 8, quando diz assim, o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. A Bíblia diz que Deus ouviu o gemido do seu povo. E aqui está dizendo no Novo Testamento que Deus ouve os nossos gemidos que a gente não consegue exprimir. E eu fico me perguntando diante de Deus, Senhor, em que momento eu estou dando esse gemido? Em que momento a minha alma geme desta maneira? Porque eu não consigo perceber um gemido na minha alma, como se fosse uma intercessão do Espírito. E aí eu descubro como que se dá esse gemido. Ontem eu fiz uma live às 20 horas. Eu creio que de todas as lives que eu já fiz aqui no Instagram, eu faço 2 por dia, à exceção de sábado e domingo que eu faço uma. Já houve tempo em que em Dourados eu era membro de uma igreja, eu pregava 9 vezes por semana. Aqui eu estou pregando 7 e mais 5, 12 vezes por semana, todas as mensagens com 1 hora. Ontem eu transmiti uma das mensagens mais importantes de todas as escrituras, ao meu ver, no sentido de andar com Deus e ser transformado na imagem de Cristo. E a hora que eu fui gravar para que outro pudesse ouvir, houve um erro e eu não consegui efetivar a gravação. Eu tive uma profunda frustração. A vontade que eu tive naquele momento foi de nunca mais fazer uma live, pela decepção de não poder gravar aquilo que eu transmiti. Esse gemido é o gemido do Espírito, que ele diz aqui, são os gemidos inexprimíveis, são gemidos das frustrações, são gemidos das decepções, são gemidos dos ruídos da comunicação, são gemidos dos desencontros da vida, são os ruídos da carestia, são os ruídos do salário curto, são os ruídos e os gemidos que a nossa alma tem todo o dia, em função das coisas que não dão certo, das coisas que a gente não consegue colher, porque tudo que o homem planta, ele deveria colher, mas infelizmente o mundo caído nos traz esse tipo de frustração, esse tipo de decepção. A pessoa, eu começo uma live, a pessoa entra, ela fica 2 minutos, ela sai, isso dá uma frustração, uma tristeza. Mas eu continuo falando, apesar desse gemido da alma, e esse é o gemido, que a palavra de Deus está aqui, que Deus ouviu esse gemido em Israel, lá no Egito, e ele desceu e trouxe Moisés para voltar ao Egito e tirar o seu povo com mão forte e braço poderoso. Então Deus usa um homem para falar a outro homem, desde que esse homem tenha disposição de ouvir, tenha disposição de entender o significado da mensagem e tenha disposição de crescer baseado naquela mensagem. É necessário o encontro das partes, mas enquanto essas partes não se encontram, há o gemido da alma, o anseio e o desejo da alma de que a coisa de Deus aconteça, de que a coisa de Deus prospere, de que a coisa de Deus se multiplique. Pai, eu louvo o teu nome, porque assim como o Senhor encontrou Moisés solitário no deserto e se manifestou a ele, o Senhor se encontra também conosco no nosso deserto e o Senhor se revela para nós. Que a gente tenha o mesmo temor de Moisés, que a gente tire a sandália como Moisés tirou, que a gente mude o comportamento à luz da tua palavra. Que a gente entenda, Senhor, que as nossas prioridades não são as tuas, mas as tuas prioridades devem ser a nossa. Esta é a nossa oração, em nome de Jesus.
o teu Filho amado, a quem nós amamos. Amém. Agora vamos lançar luz ao que falamos em Atos capítulo 7, o verso 35 e 36. A este Moisés, a quem negaram reconhecer, dizendo: quem te constituiu autoridade e juiz? A este enviou Deus como chefe libertador com a assistência do anjo que lhe apareceu na sarça. Este os tirou, fazendo prodígios e sinais na terra do Egito, assim como no Mar Vermelho e no deserto, durante 40 anos. Veja você como são as coisas. Moisés estava solitário no deserto, Deus fala com ele e manda ele para o Egito. A Bíblia diz que ele volta a um povo que negara reconhecê-lo. Aqui eu posso declarar que foi o resumo da minha vida. As pessoas negam em reconhecer o ministério que eu tenho. Ao longo dos anos, eu fiz diversas tentativas de que esse ministério pudesse ter algum reconhecimento, e todas elas eu vi frustrado a minha tentativa, até que eu cheguei à conclusão de que eu encontraria um espaço para declarar o que Deus tem transmitido em minha vida, e aqui é como se eu assentasse o meu acampamento, e quem quer ouvir a palavra de Deus vem até aqui. Eu poderia transmitir a palavra de Deus nos moldes e nos padrões da internet. Qual é o padrão da internet? Mensagens curtas de 8 minutos, porque a pessoa está com muita pressa e ela quer aqueles 8 minutos por uma mensagem que, quando eu abro a boca, já terminou o tempo. Mas a pessoa se contenta com pouco. Eu nunca me contentei com pouco na palavra de Deus. Eu procurei em todo o tempo fazer com que a minha vida se dedicasse ao propósito de aprender, e hoje estou transmitindo aquilo que eu aprendi. Mas o que eu quero chamar ou colocar para você, eu moro na cidade de Londrina, e durante o tempo que aqui estive morando, há um tempo atrás, fazem 8 anos que eu estou em Londrina, eu morei 6 anos no mesmo endereço. Era um prédio de 4 andares, eu morava no andar de número 3, me parece, e da minha janela eu via a esquina de 2 ruas que se encontravam, e um dia eu estava na janela da cozinha olhando para aquele encontro de ruas, quando eu me deparei com uma visão. E naquela visão eu vi um anjo. O anjo, ele estava posicionado com a espada, aqui a sua espada, numa posição de descanso, e aquele anjo ficou parado um bom tempo em uma posição de descanso, como a posição de descanso que um guerreiro tem quando ele está com a sua espada. Eu observei aquele anjo e entendi que aquele anjo estava esperando uma atitude minha, no sentido de me colocar em um lugar em que a palavra de Deus pudesse ser exposta, até que eu encontrei no Instagram um lugar adequado para esse tipo de ministração. Então aqui eu estou colocado para transmitir essa palavra, da mesma maneira como Moisés, aonde diz: a este Deus enviou como chefe libertador com a assistência do anjo. Eu estou fazendo aqui com a assistência do anjo. Não é só a minha vontade, não é só a minha forma, a minha disposição, mas é essa flama da sarça ardendo
que arde dentro de mim e que faz com que eu transmita a palavra de Deus e eu não consiga me conter nessa transmissão. Eu poderia falar lentamente, eu poderia falar de forma não veemente, eu poderia falar como quem pede desculpa, eu poderia falar como muitos fazem. Faz sentido para você o que eu estou dizendo? Como se eu não tivesse convicção daquilo que eu falo. Mas eu me recusei a agir conforme um padrão que esse mundo entrega, para, entrando nesse padrão, eu consiga me conectar com as pessoas. As pessoas precisam se conectar comigo, porque eu tenho um padrão, eu tenho uma forma personalística de apresentar o conteúdo da palavra de Deus. O meu tempo, quando eu vou ser chamado a pregar, quando eu prego, tem uma congregação que me chama de vez em quando para pregar, o pastor já sabe, é no mínimo 40 minutos para eu entregar um conteúdo. Hoje o padrão de uma pregação é de 15 minutos. Quando você entra no culto, começa a música do começo, um culto de 2 horas. De 2 horas, tirando 15 minutos, você tem 1 hora e 45 minutos praticamente de música. Se você observar, quando eu começo uma live, você não vê nem eu fazendo uma oração. E alguém vai questionar como que você entrega a palavra de Deus sem orar. Eu faço a pergunta. O que Jesus disse que quando eu orar eu tenho que entrar no meu quarto, falar com Deus, ele me recompensa publicamente. Então por que eu quero sinalizar que só porque eu estou entregando a palavra de Deus eu tenho que fazer uma oração introdutória? Eu estou entregando um conteúdo daquilo que Deus tem colocado no meu coração, porque eu tenho a assistência de um anjo. Cabe a quem me ouve reconhecer se aquilo que eu entrego é produto da palavra de Deus ou não. Agora, quando eu entrego com convicção, eu entrego com certeza, eu entrego com entendimento, eu entrego com compreensão. Então eu não vou dizer, será que faz sentido para você? É você que tem que buscar o sentido daquilo que eu falo. Não eu fazer alertar você de que existe um sentido nisso. Porque quando Moisés chega no Egito e diz, Deus me enviou para libertar um povo. Primeiro ele foi rejeitado pelos seus irmãos. Depois, quando seus irmãos assimilaram de que ele podia ser um homem de Deus indicado para aquela hora, ele fala com Faraó. E quando ele fala com Faraó, a opressão aumenta, e quando a opressão aumenta, o povo que ouvia Moisés volta-se contra Moisés e diz, por que você veio nos perturbar? Por que você veio mudar a nossa rotina? Por que você veio mudar a nossa agenda? Por que você veio mudar a nossa forma de trabalhar com a palavra de Deus? Mas Moisés, quando ele falou, ele mudou a agenda do Egito. E o meu propósito não é manter você na mesma posição, no mesmo lugar, na sua zona de conforto. O meu propósito é tirar você dessa zona de conforto. Então, quando eu tiro você dessa zona de conforto, eu estou pondo você imerso numa revelação com profundidade, com consistência, com constância. Para que você consiga entender o que Deus faz, por exemplo, por meio de Moisés. A quem negara reconhecer. Ora, se alguém nega a me reconhecer, problema de quem nega. Não muda quem eu sou, não muda o que eu falo. Uma vez eu encontrei uma irmã, chegou até mim numa igreja e ela disse assim, César, Deus me deu um sonho e ele disse que eu vou me arrepender por não ter aproveitado mais do conteúdo que você tem a me transmitir. Não sei porque é assim. Não sei porque Deus me escolheu para dizer o que eu tenho a dizer. Não cabe a mim buscar essa significância. Cabe a você entender o que Deus está falando e fazendo e perceber se isso tem valor para a sua vida ou não. A mim cabe tão somente transmitir o conteúdo
com consistência, com substância. Pai, me ajuda, Senhor, a desenvolver esse ministério que o Senhor tem me dado. Quando tão poucos têm de fato desejo de se aprofundar na tua palavra e entender a explanação e seu conteúdo. Nos ajuda, Senhor, nesse tempo difícil, porque as trevas estão tomando conta do mundo e vai chegar o momento que essa palavra vai desaparecer e muitos vão rodar de um lado para o outro para encontrá-la e não vão conseguir achar. Nos ajuda, Senhor, a estar preparado para a hora como esta. É a nossa oração, em nome de Jesus, o teu Filho amado, a quem nós amamos. Amém. Verso 37. Foi Moisés quem disse aos filhos de Israel: Deus vos suscitará dentre vossos irmãos um profeta semelhante a mim. Quando eu já ouvi muitas coisas acerca de ministrar a palavra de Deus. Tem pessoas que ministram a Bíblia de uma maneira tal que ela cria uma conexão entre a congregação e ela. E essa conexão é criada de forma a tornar dependente a congregação desta pessoa. Tem muitas maneiras de você fazer isso. Imagina você, e eu já conheci gente assim, ele chega para você como pastor presidente da igreja e diz algo assim: a palavra de Deus é a Bíblia. É verdade, a palavra de Deus é a Bíblia. E ele diz uma outra coisa: a Bíblia precisa ser interpretada de acordo com a Bíblia, e é verdade, você precisa interpretar a Bíblia de acordo com a Bíblia. E ele diz assim: e quem interpreta a Bíblia é o homem de Deus. Aí tem um problema. Porque se eu quero interpretar a Bíblia e eu não sou esse homem de Deus, eu não posso interpretar. E vem a pergunta: quem é o homem de Deus que conhece a Bíblia e como ela deve ser interpretada? É esse pastor presidente. Esse pastor presidente é quem de fato e verdadeiramente interpreta a Bíblia. E se eu ler a Bíblia e o meu entendimento não for de acordo com o entendimento desse pastor, eu estou errado, ele está certo. Certa feita, eu estava na igreja para pregar e olhei, enquanto eu me preparava para o momento de entregar a palavra, eu me lembrei de um texto bíblico que não tinha nada a ver com minha pregação e eu tive um entendimento daquele texto bíblico. Quando eu subi para pregar, eu falei para a congregação que havia um texto na Bíblia que naquela hora eu estava adquirindo um entendimento daquele texto. Eu citei qual é o texto e falei por 2 minutos a respeito desse texto. Deixe-me dizer uma coisa para você. Ao longo dos anos, eu procurei me preparar para transmitir a palavra de Deus. Como que eu fiz isso? Eu já preguei por 30 minutos com um texto que eu escrevi do começo ao fim e li o texto do começo ao fim. Portanto, eu já preguei com todas as palavras de 30 minutos faladas, escritas e lidas. Eu já preguei me preparando para pregar, estudando a palavra com dias de antecedência. Eu já preguei fechando a Bíblia, abrindo, pondo o dedo, olhando para o texto e diz: é nesse texto que eu vou pregar, descobrindo qual era o texto que eu ia pregar na hora que eu estava em cima do púlpito, porque até aquela hora eu não sabia o que eu ia falar.
Eu fechava a Bíblia, abria a Bíblia em cima do púlpito, punha o dedo e eu falava, é aqui que eu vou pregar. Eu já preguei por 1 hora, mas eu também já preguei por 10 minutos, por 5 minutos e por 15 segundos. Se você entrar na minha história agora, você vai observar que eu estou transmitindo o que eu tenho a transmitir a cada 15 segundos, porque eu consigo colocar o que eu quero colocar em 15 segundos. Portanto, quando eu falo por 1 hora, não é porque eu não só sei falar por 1 hora. Se eu escolhesse falar por 6 minutos, eu falaria. Se eu escolhesse falar por 2 minutos, eu falaria. Se eu escolhesse falar por 1 minuto, eu falaria. Se eu escolhesse falar por 15 segundos, eu falaria. Eu fiz uma opção nesses dias e nessas lives, de toda a live ter exatamente 1 hora. E eu posso fazer. Por quê? Porque o meu propósito, independente da maneira como eu escolho falar, é o único propósito: fazer com quem me ouve ter um encontro com Deus. Fazer com quem me ouve ser dependente de Deus e não de mim. Moisés aqui demonstra isso. Moisés, quando ele falava para o povo, ele dizia, povo, olha para mim, eu sou profeta de Deus, mas vai vir um outro profeta que é maior do que eu. Veja João Batista, olha para mim, eu sou a voz do que clama no deserto, mas vai vir outro que eu não sou digno sequer de desatar a sandália dos seus pés. Então, quando eu falo, o meu propósito não é exaltar o meu comportamento, a minha virtude, a minha sabedoria, a minha inteligência, se é que eu tenho alguma coisa desta. O meu propósito é fazer com que você consiga compreender o que está na Bíblia e, ao compreender, você tenha você mesmo uma experiência com Deus. Não ficar dependente de mim. A minha perspectiva e por que eu ensino por 1 hora não é por acaso. É porque eu tenho a consciência que a qualquer momento pode acontecer uma perseguição, a qualquer momento a Bíblia vai ser confiscada e só quem tem o conhecimento da palavra de Deus na sua mente vai estar apto para esta hora. A razão por que eu falo extensamente é porque eu não sei se esta não será a minha última vez em que eu tenha a oportunidade de comentar com você. Existiu um homem recente na história, todos nós sabemos, o homem mais poderoso da terra, presidente da nação mais poderosa da terra. Este homem, o mais poderoso da terra, da nação mais poderosa da terra, ele falou com o seu público através desse mesmo elemento de comunicação que eu estou tendo, a internet. Ele falou por 15 segundos, ou por um pouco de tempo. Alguém foi lá, apertou o dedo e deletou esse homem da internet. E ele perdeu a sua conta na internet, mesmo sendo o presidente do país mais poderoso, mesmo estando no exercício da sua presidência. Ele foi incapaz de impedir que alguém apertasse um botão e ele nunca mais falasse na internet. Portanto, eu tenho a consciência que aquilo que eu falo pode ser a última vez que eu vou falar. Então eu tenho que falar o conteúdo inteiro, conteúdo completo. Eu tenho que preparar a pessoa não para agora e nem para aqui, mas para um momento em que ele não vai ter a Bíblia à disposição, em que ele está perseguido e sendo torturado por amor a Cristo. E esta hora está chegando. Nós temos que nos preparar para esta hora. É por isso que eu falo intensamente o que precisa ser dito, como Moisés. Eu estou falando que Jesus está vindo e você tem que se preparar para encontrar com ele, não comigo. Eu sou só um mensageiro daquilo que é a mensagem mais importante. Jesus está voltando. Pai, nos ajuda a entender
a importância da volta de Jesus, a mudar as nossas prioridades para nos preparar para esta hora. O teu povo está dormindo, ignorante daquilo que está acontecendo, na sua zona de conforto e escolhendo quem quer ouvir. Mas, Pai, o Senhor chamou Moisés e o colocou diante de Faraó, e ali ele transmitiu a tua palavra, nos moldes que o Senhor deu. Me ajuda, Senhor, a perseverar nesse tipo de transmissão, para que o teu povo se desperte. É minha oração, em nome de Jesus, o teu Filho amado, a quem nós amamos. Amém. A este Moisés, verso 38 de Atos 7, a este Moisés, quem esteve na congregação no deserto, com o anjo que lhe falava, no monte Sinai, e com os nossos pais, o qual recebeu palavras vivas, para nos-las transmitir. Esta é a consciência que eu tenho daquilo que eu falo. A consciência de que eu estou transmitindo palavra viva. Eu me lembro, em toda a trajetória da minha vida, enquanto membro de igreja, a única posição que eu ocupava era de professor de escola bíblica dominical. Mas o mais curioso é que em algumas igrejas, quando eu era escolhido para ser professor de escola bíblica dominical, eu era o terceiro professor da sala. Significava que para eu poder dar uma aula, o primeiro professor tinha que faltar, o segundo professor tinha que faltar, e aí não tendo mais ninguém, eu ensinava. Nunca reclamei disso. Era uma escolha do pastor, problema dele. Um dia eu cheguei numa igreja e ele fez isto. Ele disse: César, você é o terceiro professor dos jovens. O primeiro professor desistiu, o segundo professor mudou de cidade, a classe sobrou para mim. E eu ensinei. Nesta mesma igreja, eu preguei uma mensagem. E esta pessoa, e havia alguém que ouviu a mensagem, que estava ali na igreja. E esta pessoa se encontrou comigo 5 anos depois. 5 anos depois daquela mensagem, Fernando Collor de Mello acordou de mau humor e deixou todos os brasileiros com R$50 na conta, chamado confisco da poupança. O rico e o pobre, todo brasileiro, ficou com R$50 na conta. O resto o governo tomou para si. E aquele homem se encontrou comigo e disse: César, 5 anos depois do que você pregou, hoje eu entendi aquela mensagem. Ele guardou por 5 anos algo que eu falei, para só então entender. De um lado eu prego para a pessoa entender. Eu procuro ser o mais claro possível, eu procuro desenhar no quadro, eu procuro escrever, mas por outro lado, eu ensino palavras vivas, que significa dizer que eu estou ensinando agora para o dia seguinte, para o futuro, não para esse momento. Então, muitas vezes, a pessoa que ouve o que eu falo, ela não entende na hora. Mas Jesus fazia assim. Ele lavou o pé dos discípulos e Pedro reclamou e ele disse: o que eu estou fazendo com vocês, vocês não vão entender agora, vão entender depois. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz por causa disso. Ela vai e não volta a fazer, ela faz o que apraz a Deus. Então não tem essa de entregar a palavra como quem pede desculpa. Eu não peço desculpa para entregar a palavra. Eu não peço que a pessoa, tipo assim, você está entendendo o que eu estou falando?
Eu não faço isso. Por quê? Hoje, quando o pregador fala, ele fala, olha, você está comigo aqui? Você está entendendo o que eu estou dizendo? Vamos repetir o que eu estou falando? Eu vou falar essa frase para você repetir várias vezes, para você gravar. Eu não faço isso. É por causa disso. Eu entrego a palavra como semente. Eu entrego a palavra para ela prosperar. Eu entrego a palavra não para reter a palavra comigo, não para moldar. Porque quando eu entrego a palavra, eu decididamente não sei o que a palavra vai fazer com você. Eu decididamente não sei por que Deus está estocando palavra no seu coração. O salmista diz, guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Mas eu não sei o que Deus vai fazer a este Moisés, em que Deus deu a palavra para ele. Foi palavra viva, foi palavra como semente. Então é esta visão que eu tenho da palavra. Não que eu tenha poder inerente em mim mesmo. O meu papel é entregar o que eu recebo, tão fiel quanto eu consigo ser, à luz da Bíblia. E uma vez entregue essa palavra, eu não tenho mais autonomia sobre ela. Eu não tenho mais o poder sobre ela. E nem quero ter esse poder, nem quero ter essa autonomia. Eu não quero ser dominador sobre um ser humano. Ele tem a liberdade de me ouvir, ele tem a liberdade de não me ouvir. Ele tem a liberdade de escolher quem ele quer ouvir para falar. Agora ele também tem a responsabilidade de avaliar o que ele ouve. Porque o homem dará conta de tudo aquilo que ele ouve. De tudo aquilo que Deus lhe entrega. O homem dará conta. Então, assim como eu tenho responsabilidade de ser fiel em transmitir, você também tem a responsabilidade de entender o que eu falo. De perceber se o que eu falo tem conexão com o que Deus fala e faz na sua palavra. Então, este é o momento, nós estamos no momento mais tenebroso da história humana, mais decisivo da história humana. Por esses dias, provavelmente, eu vou de novo, o irmão Paulo está aqui, ele já ouviu ministrar, mas provavelmente eu vou voltar a ministrar de novo o Apocalipse. E vai ser um dia após um outro, um dia após o outro. E provavelmente o que eu vou estar ministrando não vai estar gravado. Porque da maneira como eu vou ministrar, com as tecnologias que eu tenho, eu não vou conseguir gravar e colocar ao vivo e fazer tudo. Porque tudo isso demanda muita tecnologia, demanda gravar aqui, passar para lá, demanda tempo. E eu não vou gastar todo esse tempo, então eu vou estar falando online, ao vivo. E o que eu vou estar gravando vai ser colocado no lugar e depois distribuído de outra maneira que nem sei como vai ser distribuído. Mas eu vou estar falando online. Então quem quiser vir, vai ter que ouvir naquela hora. Não vai ter outra hora, ou recebe ou perde. Agora, a pessoa tem o direito de escolher não ouvir, tem o direito de escolher ouvir outro. Mas a este, Moisés, quer dizer, a este que todo mundo despreza, a este que ninguém dá valor, a este, Moisés, quem esteve na congregação do deserto, com o anjo que lhe falava no Monte Sinai e com os nossos pais, este recebeu palavras vivas. E é o que eu procuro, ser fiel nas palavras que Deus tem me dado, porque eu vejo ela, a palavra de Deus, como uma semente, que uma vez entregue, ela vai prosperar em algo que eu não tenho autonomia, eu não tenho como entender o significado daquilo que ela vai gerar no outro. O meu papel é ser transmissor desta mensagem. O papel de você é ouvir e ver o que faz com ela. Se você souber o que fazer com ela, ela vai prosperar na sua vida como uma semente gerando o seu fruto. Pai, nos ajuda a entender o nosso lugar na tua agenda. Esse dia de hoje demonstra que quando a gente de fato tem um encontro contigo, a nossa agenda muda. E cabe a cada um de nós saber o que fazer com a nossa agenda. Se queremos que ela mude de fato e a gente aprenda a andar contigo, ou a gente fique na zona de conforto. E aí, Senhor, nada que o Senhor diga pode alcançar essa pessoa. Cada um precisa, Senhor, tomar a sua decisão
e o seu posicionamento diante da tua palavra. Eu oro em nome de Jesus, o teu Filho amado, a quem nós amamos. Amém. E com isso terminamos a nossa manhã com Deus. Como todas as lives, eu vou procurar gravar, mas nem sempre acontece dela ser gravada. Mas se ela for gravada, envie essa live para outros ouvir e ser despertado desse sono de morte. Venha para a minha conta no Instagram, vamos fazer essa comunidade crescer e tornar a mensagem mais significante para muitos. Que o Senhor seja louvado e te abençoe nesse dia.